Boa noite, povo de Deus. Estou entrando aqui mais uma vez. Vamos fazer aqui uma oração. Querido Senhor e amado Deus, diante da tua presença, Senhor, eu estou. Peça, Senhor Jesus, que venha agora com teu poder. Faça-me, Senhor, de mim a tua vontade e o teu querer. Usa-me, Senhor, como a menina dos teus olhos, para que me faça mais do que vencedor. E que cada palavra, Senhor, que sair da minha boca seja para honrar a glória do teu nome, em nome de Jesus. E amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Estou passando aqui hoje para deixar uma palavra que se encontra em Provérbios capítulo 2, do versículo 1 até o 5. Que diz assim, né? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançarás a tua voz, se como a prata a buscas, e como a tesouros escondidos procurás. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Glórias a Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. A sabedoria é uma herança dada por o Senhor. É dada por Deus. Sabedoria, prosperidade, tudo é dom de Deus. E quando nós buscamos a entender a palavra do Senhor com sabedoria, o Senhor ele nos faz entender que Ele é a melhor escolha que nós fazemos. É quando nós escolhemos buscar o Senhor. Entender que sem Deus nada podemos fazer. É necessário que nós confiemos no Senhor. Abraão, quando saiu da sua terra, lá em Gênesis capítulo 12, ele saiu da sua terra, ele não sabia para onde ele ia, mas ele aceitou o convite do Senhor. E saiu sem destino a perambular pelo mundo, mas o Senhor tinha feito uma promessa, e debaixo de uma promessa ele estava. Então nós devemos buscar a sabedoria e o entendimento, para quando o Senhor falar conosco, nós entender e ouvir a voz do Senhor. Quando nós saímos de uma terra distante, onde o Senhor diz que manda leite e mel, é necessário nós estar disposto para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós saímos para viver os planos de Deus, não é fácil. Nós saímos de uma terra desconhecida, somos lançados numa terra desconhecida, onde muitos não sabemos o que fazer, mas se o Senhor estiver conosco, Ele nos dá a sabedoria, Ele nos dá a paz, Ele nos dá a inteligência para suportar tudo, né? Abraão saiu do meio da sua parentela, lá no capítulo, lá aqui em Gênesis capítulo 12, ele vai falar que Abraão saiu da sua terra e do meio da sua parentela. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele foi. Ele escutou a voz do Senhor e foi. Então aqui no capítulo 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei os que te abençoares, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas Abraão, quando ele saiu da terra dele, ele já tinha tudo. Abraão não poderia sair daquele lugar se ele fosse uma pessoa que não ouvisse a voz do Senhor. Mas certamente ele ouviu aquela voz e entendeu o que era Deus. Então ele pegou sua esposa Sara e saiu a caminhar até o dia em que o Senhor mostrou a terra para Abraão. Abraão foi próspero. Abraão, quem sabe, como todo mundo sabe da história, Abraão não era para levar ninguém, mas Abraão acabou levando Ló. E Ló, que era seu sobrinho, começou a prosperar. E depois eles começaram os pastores de Abraão com Ló começaram a debater.
e a encrencar, a ter confusão. Então o Senhor chegou para Abraão e mandou que ele escolhesse a terra dele. E ele fosse para um lado e Ló para outro. E assim Abraão fez. Foi para um lado e Ló para outro. Ló ficou naquela terra lá, onde foi destruída lá em Sodoma, e Abraão pegou as campinas e saiu para o outro lado. Enquanto Ló pegou as campinas verdes, Abraão pegou uma terra seca. Aos olhos de Ló, parecia que não ia ter jeito. Mas quando o Senhor está conosco, não importa, meu irmão, minha irmã, onde você vai estar, onde você vai morar. Continue confiando no Senhor, continue pedindo sabedoria ao Senhor, porque Ele é o dono da sabedoria, Ele é o dono da prosperidade, Ele é o dono da riqueza. Por isso nós devemos confiar tão somente no Senhor. Como Abraão prosperou, assim será eu e você, quando nós confiamos no Senhor. É necessário nós sairmos de algum lugar, é necessário nós sairmos do meio da multidão. Muitas das vezes o Senhor nos tira do meio de uma multidão e nos coloca numa caverna escondida, para que possamos ali ter paz, encontrar a paz que o Senhor quer que nós estejamos. Porque quando o Senhor nos separa para fazer algo conosco, através da nossa vida, o Senhor nos separa e nos coloca ali em lugares que ninguém pode nos tirar. Só Ele mesmo, com a sua mão forte e poderosa. Nós estamos escondidos debaixo da mão do Senhor. E muitas das vezes nós queremos sair dos planos de Deus. Mas, meu irmão e minha irmã, quando nós estamos ali no plano do Senhor, ninguém pode impedir os planos de Deus. É necessário ter sabedoria para entender que foi o Senhor que nos colocou nesse lugar. Eu estou aqui e eu tenho uma plena certeza de que o Senhor me colocou para levar a palavra com a minha simplicidade. E por isso eu estou aqui, porque eu ouvi a voz do Senhor dizendo: filha, vai que eu sou contigo. Não importa qual seja o seu problema, a solução é Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Lá em Mateus também ele vai falar, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimido e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Isso estava acontecendo comigo, isso estava acontecendo na minha casa, na minha família. Eu me sentia muito sobrecarregada e o meu coração queimava para levar uma palavra do Senhor. Mas como ia eu fazer algo se eu não sou uma pastora, se eu não sou uma missionária? Mas dentro de mim essa palavra, essa necessidade queimava de levar algo diferente, de fazer mais para o Senhor. Então eu resolvi fazer esses vídeos para obedecer o Senhor. E eu tenho certeza que essa simples pregação vai alcançar você, vai alcançar sua família, vai alcançar aquele que necessita de uma palavra simples. E é isso o propósito de Deus, é alcançar os seus filhos que estão ali afastados da presença do Senhor. E todos os dias eu vou estar aqui falando: Jesus está voltando, é tempo de buscar o Senhor. Se aproxime do Senhor, busque o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar. Amém, meu irmão? Tenha uma boa noite, uma noite abençoada em nome de Jesus. Fica com essa palavra, uma palavra simples, mas uma palavra que veio ao meu coração, que é necessário nós sairmos de alguma posição, de algum lugar, ou necessário se posicionar quando o Senhor ordenar. Amém? Fica na paz, Deus abençoe. Até o nome de Jesus.